O que que tem? Fecha a porta direito. Pétala. Desculpa aí, gente. É que eu não sei como é que eu autorizo aqui as entradas. A Pétala vai me ajudar. Clica autorizando. Onde é autorizando? Aqui, ó. E tem que autorizar cada um. Tá ok? Deu certo, Norminha? Espera, mulher, tá aguardando. Se acalma. Outro, autorizar uma, né, para estar conversando. Ah, Tudo bem? querida, eu tô muito braba, ainda bem que eu tenho a Pétala. Estamos iniciando. Estamos aprendendo a lidar mais, né, com as tecnologias, redes sociais e tudo que a gente antes não estava fazendo. Então, gente, bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos. Janete Brito, show, Lucineide. Hoje, Aí você pode colocar o celular um pouquinho afastado para aparecer seu rosto todo. Isso. tá. Porque fica dividindo a tela, né? Então, a gente conversar com a pedagoga e doutora em educação Lucineide Barros, e a gente vai falar sobre a questão da mulher. A proposta é o grito pela vida das mulheres. Então, a Frente Popular de Mulheres aprovou fazer momentos de formação, não só de informação. E é muito importante que nós, mulheres, que a gente se aproprie dos conhecimentos, se aprofunde no que acontece com a gente nessa sociedade patriarcal e machista, para que a gente possa mudá-la, para que a gente possa mudar essa cultura. E você, Lucineide, é uma pessoa que tem participado dessa luta há muitos anos. Eu quero que você fale um pouco de você e depois a gente vai falar também nesse momento em que a mulher está dentro de casa e a gente já tinha uma sobrecarga de trabalho e agora, além disso, a gente tem que estar acompanhando o ensino à distância das crianças, dos filhos e filhas. A gente vai estar conversando sobre isso. E vocês que estão assistindo podem também estar mandando perguntas ou comentando. Na medida do possível, a gente vai ler os comentários, tá bom? Então, Lucineide, fale mais de você, do seu trabalho. Você é professora da UESP, é pedagoga e é doutora e mestra e doutora em educação. Pois é, esses aí são os títulos que a gente vai botando no currículo, mas na verdade o meu título mais importante é que eu sou uma militante, educadora popular, essas coisas que a gente nem bota no currículo, né? Eu acho que foi aí que eu aprendi algumas coisas com as quais eu me movimento agora. Mas tem esse lado profissional que também é importante, principalmente para nós mulheres,
porque de nós é cobrado muito mais competência, posição social, essas coisas que o métier da sociedade capitalista, produtivista, exige tanto da gente e que depois se torna tão pesado ao mesmo tempo para a gente, né? Então, as minhas construções como mulher vêm dos movimentos sociais, do movimento popular, especialmente, movimento popular de periferia. Eu atuei durante algum tempo, nos anos, finais dos anos 90, início dos anos 2000, na Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do Piauí, a FANC, era uma federação de alcance estadual, e por essa atuação eu consegui me constituir de um modo assim, de pertencimento mesmo, com esse espaço que é tão pouco visitado e conhecido, que é o espaço da periferia. Às vezes a gente morando na periferia não a conhece, porque realmente estamos cada vez mais convocados a colocar os nossos muros altos, a nos isolarmos, a pretexto de nos protegermos da violência das nossas vizinhas, dos nossos vizinhos. Então, é um lugar muito desconhecido. Mas é aí onde a vida realmente pulsa, e principalmente a vida das mulheres. Porque se a gente fala em dupla jornada, em tripla jornada, ou uma jornada maior do que isso, é na periferia que a gente a encontra. É lá onde estão as mulheres que mais acordam cedo, que mais dormem tarde, que além de atuar em casa com todos os afazeres que a sociedade exige de nós, ainda precisa ir buscar as condições de ajudar a alimentar a sua família fora de casa. E fazem isso numa situação de muito sacrifício, tendo que pegar ônibus todo dia, tendo que se sacrificar a essa violência que às vezes a gente consegue se proteger minimamente porque está dentro do nosso carro, porque está na nossa casa cercada por um muro e por aí vai. Então, mais ou menos isso, Norminha. E eu quero também dizer para o pessoal, quero lhe apresentar para o pessoal. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui. Fico muito feliz que estejam, e eu sei que é muito pela generosidade que dispensam a minha pessoa sempre. Eu sou muito agradecida por isso. Aqui tem parentes minhas, primas, tias, sobrinhas, irmãs. Tem também... Minha filhada está aí, a Bruna. Minha filhada Bruna está aqui. A Madá está aí. Tem minhas alunas queridas, meus alunos. Acho que meu marido está por aí também, a Pétala, minha tia Lucimar, minha afilhados, amigos, companheiros da militância e companheiras. Então, eu sou muito grata. E quero dizer para todo esse povo que não lhe conhece que você é uma militante muito importante para nós. Você é uma jornalista, atriz, professora de teatro. Eu vou dizer aqui das coisas que eu penso que sei, depois você complementa. Professora de teatro e uma feminista que ao longo do tempo tem nos ensinado muita coisa sobre como fazer a luta feminista de modo leve, de modo a alcançar as pessoas pela arte, que é uma construção tão pouco acessada por nós mulheres, porque infelizmente as nossas condições, inclusive de tempo, não nos permitem liberar tempo para viver essas dimensões da vida. Então, quero dizer também que a Norminha faz um programa chamado Sob Outro Olhar, e nesse programa ela tem cumprido um papel muito importante de levar a voz, de levar os corpos e os rostos das pessoas que muito pouco aparecem, para dizer coisas que também muito pouco são ouvidas. Então, muito obrigada, viu, Norminha? Obrigada, Lu. Que palavras lindas. Pois é, eu estou na minha terceira profissão e, de fato, era para ser a primeira, que é o jornalismo, que era um sonho, foi meu filho Ian e a minha amiga Sueli, que me incentivaram em 2008
tem aquela coisa, após uma separação fica o vazio e você descobre que pode voltar a estudar. E aí, o meu filho, mãe, tem algum sonho que você ainda não realizou? Eu disse, fazer jornalismo. Aí ele, mãe, pois faça, nunca desista de seus sonhos. E aí eu digo, por que não? E eu fui fazer. E olha só, sob outro olhar, já vai completar 5 anos. E a gente não consegue realizar um sonho só. E aí, como a gente, desde o final da década de 80, a gente na luta para expandir o movimento feminista e para libertar as mulheres, não é a gente que liberta as mulheres, mas a gente incentiva, através da formação, que elas se libertem, quando descobrem a força que a gente tem, quando descobrem que é uma cilada muito em relacionamentos abusivos, né? E aí, a ideia do Sob Outro Olhar era exatamente levar essa fala para mais pessoas, para mais mulheres. E, como você falou, dar visibilidade a pessoas, a mulheres, inclusive, que não tinham, que geralmente tinham agenda fixa na mídia. O que é agenda fixa? Na hora que fala uma profissão, já se pensa um nome. E geralmente era um nome de homem, né? As mulheres pouco apareciam, pouco se falava na mulher. E o que a gente fez foi aí o sonho realizado com a Leide, que a Leide entende de cinema. Então, eu fiz a proposta para ela. Eu digo, Leide, minha ideia é fazer um programa piloto sobre a mulher, como o meu TCC, sendo o meu TCC. Aí, só que não dá para fazer só, eu preciso de uma pessoa que entenda de cinema, de imagens, e que ajude a fazer a produção. Aí ela topou. No que ela topou, a gente fez. E foi destaque. Eu tirei 10, eu fui laureada no curso, porque para mim era a realização de um sonho. Quando eu cheguei para o meu orientador e falei da ideia, ele, Norma, mas é muito difícil. Aí eu digo, professor, é um sonho antigo e eu vou realizar. Aí ele, mas é muito caro você fazer um piloto. Eu digo, eu faço, eu dou um jeito, eu consigo. Então, eu digo, se o senhor estiver do meu lado, eu levo em frente. Aí ele me orientou e deu tudo certo. E aí, a gente está aqui nesse momento. Gente, é muita coisa para falar da minha vida, só falei um pouquinho, mas vamos falar sobre o tema que é muito importante a gente estar conversando. De repente, a nossa vida dá uma parada, a vida de todo mundo, dá uma parada e dá uma reviravolta. De repente, a gente está, nós mulheres, principalmente, numa situação como antigamente. A mulher não saía de casa, né, Lu? Uhum. E, de repente, a realidade está de forma grotesca, de forma cruel, está se voltando contra a mulher, porque se diminuir os crimes de trânsito, se diminuir os crimes nos bares e nas ruas, aumentou os crimes dentro de casa. E quem é a vítima? Quem é que vai sentir isso? As mulheres. Gente, eu não estou dizendo de mim, são os dados. Uma pesquisa mostra que a mulher, dentro de casa, ela tem 9 vezes mais chance de sofrer violência do que fora de casa. E está recebendo isso. E a gente está vendo o que está acontecendo. Tá, estatisticamente, inclusive saiu numa matéria que as mulheres, os filhos usuários de droga, na hora da crise de abstinência, estão causando violência às mulheres por causa de dinheiro, ou mães ou avós, para pegar dinheiro. E também
os companheiros que estão dentro de casa. E aí a gente tem essa outra situação que é importante. Ontem a gente já conversou com a Sueli sobre isso, mas, Lu, cada pessoa tem a sua forma de falar sobre o assunto. E é importante a gente estar falando também sobre isso, porque está tudo dentro do mesmo contexto, que é também a gente estar sobrecarregada ao extremo de tarefas. Uhum. Se não estiver tendo a divisão da responsabilidade dentro de casa, com filhos e companheiros, aí com a família, aí nós estamos sobrecarregados. E isso sem contar com a responsabilidade do ensino à distância, que agora está sendo passada para as mães. Uhum. Vamos começar? Vamos. Eu quero só, antes, dizer para as pessoas que não são daqui de Teresina, que tem algumas pessoas aqui que não são de Teresina, que aconteceu no domingo passado aqui em Teresina mais um crime bárbaro contra uma mulher. Não é? Uma médica jovem de 33 anos foi assassinada dentro de casa, na frente da sua filha, com muitas facadas, eu não lembro quantas, mas parece que 18 facadas pelo marido de quem ela estava separada já, e ele ia na casa dela para visitar a filha. O que contam é que dessa vez ele foi e tentou entrar, não, a porta não, ela não abriu a porta, ele arrebentou a porta e depois assassinou-a com essas facadas, inclusive em regiões íntimas, né? Que é um requinte de crueldade que mostra, inclusive, essa tipificação de crime que é hoje denominado de feminicídio, que é o crime de ódio contra a mulher pelo fato de ela ser mulher, né? Então, é por isso que a gente está aqui nesse grito, é assim que a Norminha chamou, né? Um grito pelas mulheres, em favor das mulheres. Ontem a professora Celi Rodrigues colocou muitas questões importantes a respeito disso, e eu penso que a gente deve continuar gritando, deve vir outras pessoas aqui para também se colocarem, dizerem qual é a sua forma de gritar, né? E eu penso que o nosso grito é um grito de denúncia, mas é um grito também de proposição, para que a gente possa encontrar luz no fim do túnel, para sair dessa situação de violência, que é uma violência histórica. Então, nesse sentido, de a gente entender que a violência não é uma coisa que nasce com a humanidade, que é uma coisa que a gente não pode se livrar dela, eu acho que é muito importante a gente ir um pouco na construção histórica, para entender que desde os tempos mais remotos, essa construção do ser homem, do ser mulher na sociedade vem sendo feita para colocar homens e mulheres em determinados lugares de oposição. Não é uma construção de cumplicidade, como se diz, geralmente. Homens e mulheres se uniram e vão viver felizes para sempre, que é assim que a tradição judaico-cristã nos ensina. Não é assim que a construção histórica se fez. Se a gente for para a Grécia antiga, lá nesse momento em que a gente vai encontrar a formação mitológica, que também é um tipo de conhecimento, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, duas figuras muito importantes nessa construção dos mitos, que é Apolo e Aramis, ou Aramis. Esses dois, um homem e uma mulher, a figura do homem e da mulher são gêmeos. E diz a mitologia que ela nasceu primeiro e ela ajudou a mãe dela no parto, ou seja, ajudou a dar a luz a esse filho, no caso, ao deus Apolo. E Apolo se torna, nessa mesma mitologia, o deus da razão.
que depois vem também dar vazão a toda essa construção da ciência como o lugar próprio do conhecimento válido, esse conhecimento que, inclusive, neutralizou os outros conhecimentos, como o conhecimento popular, como o conhecimento religioso. Isso também vai se tornando filosofia, porque a filosofia ela vai agregando esse conhecimento mitológico, é por isso que muita gente diz que a filosofia não é ciência, né? E vai dando continuidade a isso. Enquanto Apolo aparece nesse nascimento e se afirma como o deus da razão, Aramis ela vai se constituir como uma deusa também, mas selvagem, é da selva, vive com os animais, não é? Então, a partir daí, nós vamos ver outras construções históricas em que se diz, por exemplo, que nas sociedades tradicionais, quando a vida era nômade, as pessoas tinham que estar em diferentes lugares para poder sobreviver, para poder se alimentar, porque determinados lugares iam se esgotando e tinham que se buscar outros. Não havia essa coisa dos papéis fixos, não havia essa coisa do casamento, uma mulher pertencendo a um homem. Mais tarde, quando se descobre a agricultura, se descobre que é possível estar num lugar e permanecer ali, poder armazenar as coisas que produzem ali, e poder acumular riqueza, vai se constituindo uma outra ideia, que é a ideia do patriarcado. Nessa ideia do patriarcado, vai uma construção de que é necessário ter alguém no grupo familiar responsável pelo provimento da família, né? E esse alguém é o homem. Então, muito embora as mulheres tenham as suas atividades, a atividade mais importante é daquele que consegue manter o grupo familiar, que no caso, para essa construção histórica, é o homem. Aí vamos ter também a construção do direito de herança, né? É necessário saber quem são os filhos para poder saber para quem deixa a herança, e nesse caso é necessário que a mulher seja fiel ao homem, para que ele saiba de quem são os seus filhos e para quem ele deve deixar a sua herança. E toda essa ideia de quem deve administrar, que no fundo é mandar, e de quem deve ser fiel a quem administra, vai constituindo essa ideia da sociedade patriarcal, que mais tarde, com a divisão social do trabalho, vai deixando mais claro, ou mais nítido, quais são os papéis sociais de homens e mulheres. Então, não é à toa que nós, desde o nascimento, somos preparadas para cuidar da casa, que nós, desde o nascimento, somos preparadas para usar determinado tipo de ornamento, determinado tipo de roupa, não é? Para não chamar a atenção de outros homens, porque nós só podemos chamar a atenção do nosso homem, e esse homem é o nosso dono. Então, isso é uma construção social que vai agregando ao mesmo tempo um conjunto de violências, porque ela em si já é uma violência, mas ela vai agregando outras violências para a defesa dessa propriedade. Ou seja, o homem começa a pensar algo assim: essa mulher é minha e eu posso morrer e matar para defender essa minha propriedade. Vale dizer que esse rapaz que assassinou a moça no domingo passado, depois ele jogou o carro na frente de uma carreta e se matou. Ou seja, uma pessoa é como se tivesse o domínio sobre a vida e sobre a morte também, para defender essa ideia de propriedade. Agora, isso é uma coisa que está arraigada nas pessoas? É. Mas é uma coisa que nasce com as pessoas? Não, não nasce com as pessoas. Isso é construído socialmente. E o que é construído socialmente pode também socialmente ser desconstruído. Por isso é que nós estamos
fazendo essa luta desde muito tempo. A luta em defesa das mulheres, que quer dizer defesa de direito das mulheres, mas principalmente defesa da vida das mulheres. Aí, por que não defende a vida dos homens? Porque a compreensão é que, se a gente defende a vida das mulheres, nós estamos, consequentemente, defendendo a vida dos homens. Porque não são os homens que, ao longo do tempo, nesse processo histórico, têm a sua vida ameaçada. A Norminha estava falando sobre os crimes em espaço doméstico. Tem uma estatística que diz que os crimes provocados por tiro em espaço doméstico, em 10% envolve homens como vítimas. Matam 10% de homens. Já em relação às mulheres, matam 25%. Ou seja, crimes de tiro, provocados por tiro em espaço doméstico. Então, esses crimes, em geral, pelo uso do tiro envolvendo as mulheres, são geralmente crimes provocados por ciúme, provocado por possessão, né? Provocado por essa ideia de que eu, a todo custo, é assim que os homens são ensinados a pensar, tenho que defender a minha honra. Só que a honra, nesse caso aí, não é uma situação de justiça, de prestígio, de ética. É uma questão de dizer para todo mundo: eu mando, eu mando. Ninguém me desobedece. Eu tenho que me manter nessa situação de o macho que, por incrível que pareça, nós ainda temos mulheres que, depois de uma jornada pesada de trabalho, ao chegar em casa, tem que botar o chinelo perto dos pés do marido, tem que botar o prato, a comida dentro do prato, o prato na pia, a pia, enxugar, arrumar a cama, ou seja, tudo o que qualquer pessoa em condição normal, condição mental, intelectual, física, normal pode fazer, é atribuído às mulheres. E esse trabalho não é contabilizado. Nós temos no país um índice que contabiliza riqueza, chamado Produto Interno Bruto. Esse produto interno bruto é contabilizado a partir de todas as riquezas produzidas. Não contabiliza a riqueza produzida pelo trabalho doméstico das mulheres. Porque... Que é a produção social. Exatamente, é produção social. É a gente... É o trabalho das mulheres, especialmente, que tem criado gente, está provado cientificamente que são as mulheres que mais têm cuidado da família, que mais têm cuidado das crianças, dos idosos, dos doentes, porque a construção social atribuiu às mulheres essa obrigação. Não é porque seja delas, é porque os homens não foram educados para dividir com elas essas atribuições. Raros casos, que aí vale dizer, nós estamos num processo educativo que já avançamos, e precisa dizer isso. Nós já temos companheiros, eu inclusive divido com meu companheiro essas tarefas domésticas. Aqui em casa ninguém lava roupa íntima de ninguém, aqui em casa ninguém lava prato de ninguém, todo mundo faz a comida para todo mundo, e assim é a forma de esses afazeres domésticos não se tornarem um aprisionamento, de fazer parte da vida da gente, da construção vital da gente. Quem é que vive sem se alimentar? Qual é o problema de a gente fazer a nossa alimentação? A africana Chimamanda, ela fala que a única espécie animal que a metade morre de fome, se a outra metade não fizer a comida, é a espécie humana. E quem é que faz a comida? Mulher. E olha, Lu, tem muita gente falando aqui. A Lúcia Oliveira fala: o Bolsa Auxílio são mulheres negras. Isso diz muito sobre a violência histórica que ainda pesa sobre os nossos corpos. Fala um pouco sobre isso, Lucineide. Aí tem Lucimar, madrinha, e o Arthur, estou aqui lhe assistindo. É o Arthur, né?
E o meu afilhado. Tá, A tá lá Lúcia, nesse momento, tá? existe uma política de assistência a essa população, principalmente as mulheres negras que estão em situação de risco de vulnerabilidade social. Então, Tá, que era irmã de uma amiga, a filha viu toda a cena. Tem outras falas que estão mais em cima, depois eu vou buscar. Mas, assim, vamos continuar a conversa. Essa parte da Lúcia, você pode falar um pouco, mas amanhã a Madalena vai estar também e ela vai entrar nessa questão econômica. ótimo, maravilha. Porque as estatísticas, inclusive, Luciana, têm dito que essa violência, ela tem algumas singularidades, a violência contra a mulher, mas, na verdade, ela atinge a todas as classes sociais, atinge a todas as construções as construções étnicas. Mas nós sabemos que sobre as mulheres negras pesa de modo diferenciado, porque, inclusive, essas mulheres, elas são desrespeitadas desde que chegaram nesse lugar chamado Brasil, não é? Que as mulheres chegaram para servir ao senhorzinho, não é? Servir não apenas na limpeza da casa, na organização das coisas, mas servir sexualmente, para amamentar os filhos da dona da casa grande, e por aí vai. Então, realmente, nós mulheres negras, carregamos esse fardo histórico. Mas eu queria falar um pouco dessa questão da educação, que você colocou no início, né? Nós realmente estamos obrigadas agora a estar em casa, precisamos estar em casa para a gente não ampliar essa situação de pandemia. E eu estava falando no outro momento, assim, de conversa, de uma perspectiva que um sul-coreano chamado Byung-Chul Han coloca de modo muito interessante num livro chamado Sociedade do Cansaço, em que ele diz que essa sociedade nossa é uma sociedade fundada num cansaço extremo, que vem por uma necessidade produtivista, do modo de produção capitalista, em que todas as pessoas, de repente, se veem aprisionadas numa necessidade de fazer cada vez mais, sem desfrutar do que fazem. E, de repente, estamos, muitas de nós, em situação de estresse, em situação de depressão, de um lado. De outro lado, muitas de nós estão em situação de hiperativismo. Esse problema que a gente vê muito na escola, que hoje é diagnosticado, da síndrome por TDAH, TDAH. atenção e hiperatividade, isso mesmo. Então, esse transtorno, ele é um transtorno, segundo esse autor, do nosso tempo. Porque as pessoas, elas ficam transtornadas porque elas se dão uma carga de exigência tão grande que as impede de parar. E nós estamos ensinando isso para os nossos filhos, né? Não se pode parar. Tem que cada vez mais produzir mais sem desfrutar do que é produzido. Ao ponto de agora a gente estar parado e não saber o que fazer com o nosso tempo. Então, o que acontece? O Estado, ele criou uma cilada para dizer como é que a gente deve ocupar o nosso tempo. Parte dessa cilada envolve o sistema educacional. Ou seja, as crianças estão todas em casa, as famílias estão em casa, as escolas estão fechadas. Então, o que é que vamos fazer? Vamos pegar a atribuição da escola e vamos entregar agora às famílias. Diga-se de passagem, quase que sempre às mães, para assistirem aulas num sistema remoto, ou seja, pela televisão em geral, ou pelo computador, e ensinar aquilo que é o papel de professores e da escola. Até aí parece que tudo bem, porque a gente defende a escola e as crianças precisam estudar. No entanto, não se diz, por exemplo, que
boa parte dessas famílias não tem a formação necessária para assumir essa educação escolar. Não se diz, por exemplo, que em cerca de 40% das residências, especialmente das periferias, não tem computador. Não se diz, por exemplo, que em mais da metade não tem internet por dados móveis. Se a gente for para a zona rural, essa situação é muito mais degradante. Então, o que vai acontecer? As mulheres, no final, vão ser responsabilizadas por não conseguirem ajudar os seus filhos a avançarem. Daqui a pouco eles vão voltar para a escola e a gente que eu digo mulheres, é arriscado levar essa culpa de não ter conseguido contribuir com a educação escolar dos seus filhos, quando o Estado colocou as condições para fazer isso, o que não é verdade. Então, penso que nós precisamos nos insurgir contra essa ideia e aproveitar esse tempo que estamos em casa para outras coisas. Essa pandemia, pessoal, vai passar. Ela vai passar. Isso não vai durar a vida toda. Vamos aproveitar esse tempo para brincar com as nossas crianças. Vamos aproveitar esse tempo para ler coisas importantes com elas, para assistir filmes educativos, para conversar sobre as coisas que, em geral, a gente não consegue conversar. E aí está um papel muito importante da família, mas que as mulheres têm assumido ao longo do tempo, e eu acho que nós fazemos com uma certa diferença, que é educar as nossas crianças para outras relações. Essas pessoas que eu falei que historicamente são formadas para mandar nas mulheres, para serem os donos das mulheres, eles são criados dentro das nossas casas. Eles são amamentados nos nossos peitos. Eles são ninados nos nossos braços. Então, vamos aproveitar esse tempo para a gente ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, sobre coisas como respeitar as irmãs, como respeitar as mulheres, de modo geral, como ajudar nas tarefas de casa, que só vão ajudar se forem ensinados e ensinadas. Vamos botar a criança perto da gente, o menino perto da gente, e mostrar para ele que lavar a louça não cai a mão, não cai a pinta, não tem prejuízo nenhum. Vamos aproveitar esse tempo para coisas desse tipo, não é? Para a gente, daqui a pouco, poder olhar para esse momento e dizer, foi um momento difícil, mas a sociedade aprendeu com isso, né? E penso que as mulheres têm um papel importante nesse sentido. Olha, eu vou só avisar para vocês que daqui a pouco vai encerrar, acho que daqui a uns 15 minutos, mas que a gente volta. Aí você volta do mesmo jeito. E é importante que vocês também acessem, tá bom? Porque o Instagram ele tem um tempo, se eu não me engano é 1 hora. E aí... Mas também, se vocês quiserem encerrar, a gente encerra, porque a conversa não acaba, depois virão outras pessoas. Tá, mas assim, é muito importante isso que você está falando, e eu estou dando aula de teatro online para crianças e adolescentes, já tinha uma turma que a gente tinha aula presencial, e aí, de repente, eu digo, não, eu posso buscar essa aula online, e o que está acontecendo é que a turminha que estava isolada, está se vendo, está matando a saudade que está se vendo, e ao mesmo tempo, as crianças estão de forma lúdica aprendendo. E aí, a gente está aprendendo junto, porque a lidar com uma plataforma que tem, na última aula tinha 20 crianças e adolescentes, e eu na coordenação aqui, e está sendo maravilhoso. Quem chegou a primeira vez quer continuar. E quem já estava também continua. Então, isso é bom. Isso você falou de incentivar brincadeiras criativas, incentivar a criança a ler, a desenvolver a fala, a expressividade. Tudo isso
esse momento é importante, ao invés da criança ficar só com o celular na mão, ou então, de repente, ela está também se deparando com uma coisa nova, que é ter que aprender através de um computador, que antes não tinha tão forte, né? E aí, é muito bom que toda a família realmente se envolva em tudo, como você falou. É a divisão das responsabilidades. Não sou eu a responsável pela casa e não é o outro que vai estar me ajudando. Todos somos responsáveis. Eu até falo por meus filhos, aqui é uma comunidade, todo mundo é responsável por tudo, né? E a gente divide lavado de roupa, divide almoço, fazer a comida, limpar a casa. E você falou uma coisa, Lu, que é a coisa do tempo. Olha só, o tempo dos nossos filhos é diferente do nosso. Aí, inclusive, o Vic fala, mãe, você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Aí, quando eu peço, eu digo, faz isso, isso, isso. Ele, mãe, como é que eu posso fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Aí eu digo, eu faço 10. A gente está sempre fazendo um mundo de coisas ao mesmo tempo. E, às vezes, o tempo dos nossos filhos. Eu penso que nós aprendemos a fazer essas coisas com prazer e racionalizando sobre o que estamos fazendo. A gente não faz automaticamente. Eu penso que essas coisas elas se tornam cansaço, estresse, ou então botam as pessoas na depressão quando não conseguem fazer, porque as pessoas não racionalizam sobre o que estão fazendo. Isso que fazem, às vezes, não são atividades prazerosas, porque não é feito assim, na base da pastilha, não é? Não é feito na base do incentivo de a criança realizar determinada tarefa, você ir lá e elogiar e dizer o quanto que isso foi importante para ela, para o restante da família, para os irmãos. Coisas assim é que vão ajudando a gente a se sentir bem dentro do que a gente faz e com a condição de fazer cada vez mais sem que isso se torne para a gente uma prisão. Isso, é verdade. E nessa situação de estar dentro de casa, vamos falar mais sobre novas possibilidades para nós mulheres. Por exemplo, cuidar da gente, cuidar de ler mais, conhecer mais o mundo. Eu estou fazendo o curso gratuito do IBCRIM, IBCRIM. Você pode acessar, eu acho que ainda tem vagas, que é sobre a realidade das mulheres, que é sobre você conhecer tudo que envolve a violência doméstica. E é importante, gente, não só, é porque eu vivo ou eu vivi. Não, é importante todas as mulheres conhecerem profundamente a raiz dessa sociedade patriarcal e machista que nos obriga a criar filhos para reproduzir esse sistema. Porque eu não acredito que, em sã consciência, uma mãe crie um filho para ser violento. Né? Vamos falar mais sobre isso, desse processo educativo. Certo. Tem muitas coisas sendo ditas aqui, o Tunay estava dizendo para a gente ter muito cuidado com a linguagem de gênero, e é verdade, viu, Tunay? Essas coisas que muitas pessoas dizem que é besteira, que fica cansativo você num texto estar o tempo todo dizendo eles e elas, né? Ou na fala mesmo, na linguagem oral. Mas por que a gente tem que recorrer a isso? Talvez daqui a algum tempo, se a gente conseguir avançar nessa violência de gênero, vencendo essa violência de gênero, talvez daqui a pouco a gente não precise mais. Mas agora é muito importante que a gente utilize como uma estratégia de superação da ausência das mulheres em determinados fazeres. Por exemplo, no trabalho científico, as mulheres não aparecem no mesmo patamar que aparecem os homens.
E isso se reproduz em praticamente todas as dimensões da vida, mesmo quando as mulheres fazem, quem aparece em geral são os homens. Então, é muito importante que a gente diga assim, eles e elas, homens e mulheres, nossos e nossas e assim por diante. E é importante a gente lembrar, porque é um processo educativo, muito bem lembrado por você. E assim, em relação à questão educativa, né? Penso que nós, mulheres, precisamos nos dar essa tarefa educativa para os nossos, em relação aos nossos filhos e às nossas filhas, mas nós não podemos perder de vista que ela deve ser uma tarefa compartilhada, porque senão também a gente traz mais um fardo para os nossos ombros e libera a sociedade, o resto da sociedade, de também fazer o seu papel, inclusive os homens, né? De também fazerem o seu papel, mas também as instituições. Ou seja, nós mães, que talvez sejamos, nesse momento, somos as principais interessadas, porque somos quem mais sentimos a violência, nós precisamos cobrar que a escola tenha programas de ensino que leve em consideração a violência de gênero, que leve em consideração a construção de novas relações de gêneros. Precisamos fazer que a sociedade entenda, e inclusive discutir isso com as escolas de nossos filhos, entenda que essa história que plantaram de que existe uma ideologia de gênero que vai desfigurar a educação que pais e mães estão promovendo dentro de casa, isso é uma falácia, isso é uma coisa que o modo de organização machista da sociedade conseguiu imprimir, porque não existe essa coisa chamada ideologia de gênero. O que existe é formação de ideias. Ideologia é ideia. É ideia. Então, o que existe é a formação de ideia de que gênero é uma construção social. Nós não estamos negando que ser macho e ser fêmea é uma construção biológica. Isso é uma construção biológica. As pessoas nascem machos e fêmeas, mas elas serem mulheres e homens é aprendizagem. Eu não sou uma mulher igual a muitas mulheres que eu conheço. Eu conheço muitas mulheres melhores do que eu. Como eu conheço muitas mulheres que acho que precisam avançar muito. Não é? Mas isso é uma construção social, do mesmo jeito que acontece com os homens. Eu conheço muitos homens que são extremamente trabalhadores, esforçados, mas são extremamente racistas, são extremamente machistas, que precisam melhorar como homens. Eles nasceram assim? Foi Deus que os fez assim? Foi a mãe deles que os ensinou assim? Provavelmente não, em relação à mãe. E com certeza não foi Deus que os fez assim. Eles aprenderam a ser assim. Porque na brincadeira com os colegas vão o tempo todo achicalhar o menino, que a visão deles é molenga, que se deixa apanhar, que não fala palavrão, não é? Que não assovia quando as mulheres estão passando e coisas desse tipo. Então, essa é uma construção que vai entrando nas pessoas. E nós não vamos conseguir resolvê-la sozinhos, enquanto mães, enquanto mulheres. Vamos precisar que as instituições assumam o papel de também ajudar nessa construção. Então, não podemos admitir, nos livros didáticos, aquela figurinha da mulher perfeitamente arrumada, não é? De sainha no joelho, não é? Cabelo muito bem arrumado, aquela familhinha que tem lá o pai, a mãe, os filhos e o cachorro, porque A mesa, a mulher na cozinha, servindo. Exatamente, porque não é assim na realidade. Então, vai ser necessário lidar nos livros didáticos com a realidade. Vai ser necessário dizer que aquela mulher que aparece lá com o vestido no joelho no livro didático não é a mulher que a televisão, por exemplo, que essa sim está dentro da nossa casa, está mostrando que é a mulher
com o short lá em cima da bunda e todo mundo aplaudindo e dizendo que é bonito. Mas no livro didático não pode aparecer. Ou seja, quando é que nós vamos refletir sobre isso? Se as crianças estão a maior parte do tempo delas na escola. Se essa realidade não aparecer na discussão da professora, ela vai desaparecer para nós. Então, vai ser necessário entender que a mulher é uma construção social, que o corpo das mulheres tem sido muito usado comercialmente. Vai ser necessário entender que o machismo reforça isso, faz das mulheres objeto, assim como o mercado faz de nós objeto, bota nossas caras, nossas não, as das que consideram bonitas, não é, formosas, nos outdoor para vender batom, para vender roupa, para vender calçado. Isso é uma utilização dos corpos, que é reforçada pelo machismo. Porque os homens que olharem no outdoor e ver lá uma mulher com o cabelo nos ares, ou ver uma mulher de um tipo que não é considerado o tipo ideal, não vai achar que aquele produto é um produto bom de ser comprado ou de ser vendido. Então, é preciso que as instituições que tenham controle social sobre o uso da imagem das mulheres, é necessário que tenha controle social sobre o livro didático, sobre o modo de ensinar, sobre o modo de aprender, sobre o modo como as pessoas se relacionam, que não é mais só relação entre homem, mulher, filho e cachorro. É relação também entre mulher e mulher, entre homem e homem, e homem, mulher e mulher podem se relacionar se amando, amando a humanidade, fazendo a humanidade melhor. E isso não vai tirar do Estado a condição de arrecadar para poder realizar as políticas públicas, porque mulher que vive com mulher também paga imposto, homem que vive com homem também paga imposto, também é capaz de criar gente. Mulher trans. Hã? Homem trans, mulher trans também pagam imposto. Também. Então, pessoal, podemos sim colocar nossas visões sobre tudo isso, mas só vamos colocar se a gente tiver condição de discutir. E o jeito de discutir não é na molecagem, como muitas vezes se faz. Senta na mesa de bar e aí é a hora de falar sobre não sei quem que é viado, sobre não sei quem que é sapatão, do jeito mais depreciativo possível. O momento de falar sobre isso é em situações de reflexão, em situações de debate, que nos ajudem a entender por que as coisas são o que estão sendo e como as coisas podem se tornar aquilo que a gente acha que deve ser, não é? E o que deve ser, deve ter sim a minha percepção, mas eu tenho que entender que é construção social. Portanto, eu devo também respeitar a percepção dos outros. E a escola é muito responsável por isso. Muito, e tem que ser feita uma preparação também, porque os professores e professoras, se não tiver no processo de aprendizagem em relação a isso, eles vão repassar o que eles têm, a realidade que vivem. Se eu percebo isso no mundo da educação, se não tiver a formação nesse sentido, se colocar como interdisciplinaridade, sem um compromisso maior, o professor, a professora, ele vão repassar aquilo que sabem. E o que eles sabem é essa cultura. O que está arraigado é essa cultura que está reproduzindo o machismo e o patriarcado. Aí tem muita coisa que a gente pode falar. Inclusive, você percebe a diferença. Tem um filme que se chama Repense o Elogio, ele está no YouTube. Quando você vai elogiar uma menina, o que você diz? Primeira coisa que você chama, princesa, é uma flor, tudo delicado, né? Quando você vai elogiar o menino, é inteligente, corajoso, forte. E aí,
Tu imagina, não que a gente não queira que a criança não possa ser chamada de princesa, a menina, mas ressaltar a inteligência dela. Porque se ela ficar só com aquela ideia de que ela tem que ser só bonita para agradar, como que ela vai se desenvolver como pessoa, né? Então, tem muita coisa que precisa ser revista, que a gente fala na educação, que se chama educação sexista, quando você educa a menina para ser frágil, para ter medo, para ser sempre cuidada, para nunca tomar decisões, e você educa o menino para atacar, para ele ser homem macho, ele tem que atacar. E quem é que ele vai atacar? Né? É a menina. É o frágil, é verdade. Então, é isso. Eu penso que nós não precisamos ir para outra live, porque tem muitas coisas sendo ditas. Eu fico agoniada em não poder dialogar com as coisas que são ditas. Eu acho que esse é o problema da live, né? Porque a gente termina centralizando, concentrando a voz, a fala, mas eu acho que é muito importante também, porque a gente pode continuar discutindo em outros espaços. Eu só gostaria de mais no desafiar, colocar esse desafio para esse tempo agora, esse tempo de estar em casa, que a gente possa pensar sobre essas coisas, sobre quem estamos sendo nesse processo de educação de homens e de mulheres, para que a gente não continue vendo casos como esse que a gente falou aqui da Caroline Nayane, que agora ela tem uma filha ela deixou uma filha de 6 anos que viu a mãe ser assassinada pelo pai, não é? E que a gente agora se torna nessa condição de incapacidade de racionalizar isso, né? O que se pode dizer além disso, além de que isso é uma brutalidade? O que se pode dizer além de que isso não pode mais acontecer? Mas isso não deixa de acontecer em passe de mágica. Isso foi construído. Eu não sei que neuroses, que problemas psíquicos essa pessoa tem, porque tudo isso a gente deve levar em conta. Mas eu sei que essa sociedade não nos dá condição sequer de a gente diagnosticar as doenças que estão à nossa volta. Porque esse homem, ele poderia ser um machista com problemas mentais que potencializaram esse machismo, com problemas psicológicos. O mundo está cheio disso. Mas a gente não consegue dar tempo, a gente não consegue dar atenção para essas coisas. E nós, mulheres, estamos ensinadas o tempo inteiro que a gente não precisa se preocupar tanto, porque não vai chegar ao ponto de culminância, de ter uma bofetada, de ter um chute, de ter uma facada ou várias facadas, como aconteceram. E isso, pessoal, não é uma coisa difícil. Isso é uma coisa que pode chegar muito rapidamente e geralmente chega pelas mãos, pelos gestos das pessoas que mais amamos, que estão conosco no dia a dia, dividindo a vida, ajudando a criar os filhos, as filhas. Então, vai ser necessário que a gente construa condições de autoproteção, que a gente construa condições de educação de nós mesmas e das pessoas que estão à nossa volta. E se você é professora, é professor, mas se você atua em qualquer atividade, a Norminha estava falando aqui da atividade dela do teatro, nós não podemos fazer essa atividade sem esse recorte. Esse recorte que nos faz pensar sobre o que estamos sendo como homens e mulheres, o que estão sendo as relações entre homens e mulheres, mulheres e homens, não é? Como essas relações podem ser melhor, baseadas na solidariedade, baseadas
na partilha do cotidiano, baseada na conversa. Não podemos botar os problemas debaixo do tapete. É necessário que os nossos companheiros entendam que eles precisam nos ouvir, eles precisam respeitar a nossa fala, eles precisam respeitar nosso cansaço. Não é todo dia que se está, por exemplo, disponível para ir para a cama. Por que não está disponível de fazer sexo? Agora não é uma boa mulher? Não é? Sendo que os homens podem a todo momento ou a qualquer momento querer e ter esse seu querer atendido e as mulheres não podem? Que história é essa? Não é? E muitas vezes os problemas de relacionamento familiares, eles ganham tons de violência por causa desse tipo de comportamento. Ah, porque minha mulher não quer? Eu procuro minha mulher não quer, não é? E será que ela tem outro? Será que ela não me ama mais? E a condição de gente? E a condição de gente? Então, vai ser necessário ensinar os nossos companheiros que as mulheres têm sistema metabólico, têm funcionamento